Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Física 4, aulas 3 e 4. Essa aula 3 é uma introdução ao estudo dos vetores. É uma parte muito importante, muito fácil. Como a gente usa ela o ano todo, eu vou estar sempre repetindo o que for mais importante. A cada exercício precisou de vetores, eu retomo os conceitos. Vamos reforçar alguns. Vetores. Qual a diferença entre direção e sentido? Numa mesma direção, nós podemos ter dois sentidos. Direção horizontal, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Direção vertical, sentido pode ser para cima ou para baixo. Os vetores A e B têm a mesma direção horizontal. B tem o sentido para a direita, A tem o sentido para a esquerda. Grandezas. As grandezas podem ser físicas ou não físicas. As grandezas não físicas não podem ser medidas ou comparadas. Ah, eu estou com fome. Você também está com fome? Quem tem mais fome? Não dá para comparar, não são grandezas físicas. Ah, eu gosto de uma pessoa, aquela pessoa gosta de uma terceira. Esse sentimento não é grandeza física. Aquilo que sujeita as mesmas condições não se repetem, não são grandezas físicas. As grandezas físicas são aquelas que, sujeitas às mesmas condições, elas sempre se repetem. Se eu abandonar este pincel várias vezes ele vai desenvolver o mesmo movimento. Aí eu posso estudar o tempo que ele gastou, a velocidade com que ele chegou lá embaixo, a aceleração dele. Todas são grandezas físicas. Quanto às grandezas físicas, nós vamos classificá-las. Primeiro, adimensionais, quando elas não têm unidade, é um valor numérico puro. Por exemplo, coeficiente de atrito, 0,5. Não tem unidade, não tem nenhuma letrinha acompanhando isso daí. O índice de refração de um meio é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Então, a unidade de velocidade da luz corta com a do meio, ele não tem unidade. O índice de refração do ar é 1. O índice de refração da água é 1,33. Não tem unidade. Adimensional. As grandezas físicas podem ser classificadas em escalares e vetoriais. Uma grandeza física dita escalar quando basta um valor numérico e uma unidade para sua perfeita compreensão. Ah, eu tenho uma massa de 90 quilogramas. Bastou o valor numérico 90 e a unidade quilogramas para você entender perfeitamente o que eu quis dizer. A temperatura agora é de 28 graus Celsius. Basta o número, o valor numérico 28 e a unidade graus Celsius para sua perfeita compreensão. Agora são, 14 horas. O tempo também é uma grandeza escalar. Valor numérico 14, unidade horas. Outro tipo de grandeza são as vetoriais. Além do valor numérico e da unidade, elas precisam de uma direção e de um sentido para sua perfeita compreensão. Aqui eu coloquei como exemplo a força, a velocidade, a aceleração. Um carro passou ali a 60 km por hora. Será que ele foi para a direita ou para a esquerda? Então, além do valor numérico 60, da unidade de quilômetros por hora, eu preciso da direção e do sentido para sua perfeita compreensão. Estas são as grandezas físicas vetoriais. E as operações, as contas com as grandezas físicas vetoriais se utilizam de vetores.
O que são vetores iguais, diferentes e opostos? Dois vetores são iguais quando eles têm a mesma direção. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. O mesmo tamanho e o mesmo sentido. A tem o mesmo tamanho, significa que o módulo de A é igual ao módulo de B. Esses são iguais. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Para que eles sejam diferentes, basta que uma das três coisas seja diferente. Eles podem ter o mesmo valor, a mesma unidade, a mesma direção, mas se eles forem de sentidos diferentes, eles não são iguais. Ok. Quando os dois têm a mesma direção horizontal, o mesmo tamanho, mas sentidos opostos, você diz que eles são vetores opostos. Eles são diferentes porque os sentidos são diferentes. São opostos porque têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários. Vamos começar as operações com vetores. Começar pela adição de vetores pela regra do polígono. Eu tenho um exemplo onde eu tenho três vetores, A, B e C. Esse com 3 centímetros, esse com 2, esse com 1. Como é que fica a soma de A mais B mais C? Eu mantenho a direção e o sentido de cada um deles. O A é assim. O B tem 2 centímetros, está mais ou menos assim. O C tem 1 centímetro e é para baixo. Eu vou encostando um no outro. A origem do segundo na extremidade do primeiro, a origem do terceiro na extremidade do segundo. Quando eu terminar, eu vou traçar o meu vetor soma. S. Se você faz isso num papel milimetrado, você consegue determinar o tamanho do vetor S no final. Então essa adição é válida para fazer num papel milimetrado, ou hoje em dia com as novas tecnologias, no computador também. Aproveitar para introduzir a ideia de produto de um valor numérico por um vetor. É simples, é tão simples que eu já vou me antecipar. Quem é B mais 2C? B é esse cara aqui, com 2 centímetros. E quem será 2C? O C é para baixo com 1 centímetro, 2C terá 2 centímetros. Se o número é positivo, você mantém a mesma direção. Se o número é negativo, você inverte o sentido. Então vejamos. Partindo da origem do primeiro para a extremidade do último, esse é o nosso vetor X. Quem é o vetor C? A menos 2C. A tem 3 centímetros. 1, 2, 3. Mantém o mesmo vetor A. Menos 2C. C é para baixo. Menos 2C será para cima. Inverte o sentido. Fácil assim. Menos 2C. Aí a soma parte da origem do primeiro para a extremidade do último. Eu chamei esse vetor de vetor Z. Mais uma. Quem é o vetor W? A menos B menos C. A tá assim. Tá mais inclinadinho, deixa eu fazer ele bonitinho. A menos B. B é para cá. Menos B muda o sentido. Esse é menos B. C é para baixo. Menos C vai ser para cima. Fácil, né, meus filhos? Só muda o sentido. Vetor C é para baixo, menos C é para cima. Vetor B é para cá, menos B é para lá.
Traçou todos? Une a origem do primeiro à extremidade do último. Se tiver que cortar o vetor, não tem problema nenhum, meu querido. Tá? Fácil assim. Agora, adição pela regra do paralelogramo. Observe que agora eu junto as duas origens e traço um paralelogramo. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Duas paralelas. Esta diagonal que contém as origens é o vetor soma. Na sua apostila, que está com sinal negativo, está errado na sua apostila, favor corrigir. Exemplo, uma força de 3 newtons, uma força de 5 newtons, formando entre si um ângulo alfa de 60 graus. Vou traçar o paralelogramo. Uma paralela a esse, agora uma paralela a esse. Aqui está o vetor soma ou resultante, tanto faz. Vou chamar de soma para manter ali a nossa formulinha bonitinha. Então vamos lá, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. A2 mais B2 mais 2AB, cosseno de alfa. O sinal negativo seria esta diagonal, que representa a diferença entre A e B. Ok? Então, fazendo as contas, 9 mais 25 mais o cosseno de 60 é igual a meio. Esse 2 vai cortar com esse 2 do denominador aqui, ó. Esse vai morrer com esse. Vai sobrar 15. 3 vezes 5, 15. Repetindo, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Esse 2 corta com esse 2. 3 vezes 5, 15. 15 mais 25, 40, mais 9, 49. É óbvio que eu fiz de propósito, para achar um valor exato. S vale 7 newtons. Existem uns casos particulares que adiantam muito a nossa vida. Se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso aplicar essa fórmula, amigo. Sabe como? O ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0 é 1. Aí fica A2 mais B2 mais 2AB. Isso é aquele produto notável. S ao quadrado vai dar A mais B ao quadrado. Cortando os quadrados, S é igual a A mais B. Então, posso aplicar a fórmula geral, mas vai dar simplesmente A mais B. Se eles forem de mesma direção e mesmo sentido, soma. Um corpo está sendo puxado por duas forças. Uma de 3 e uma de 5 newtons no mesmo sentido. A resultante vai dar 8. Fácil assim. Uma força para lá de 5, uma para cá de 3. Vai dar um resultado de 2 para lá. É o maior menos o menor. Então, se for mesma direção em sentidos contrários, é só subtrair. E se eles forem perpendiculares? 3 e 4. Aplico Pitágoras, vai dar 5. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bem tranquilo. No próximo vídeo eu vou gravar a decomposição de vetores e fazer os exercícios essenciais.